Pode se sentar, gente. Pode sentar. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Interajam comigo. Eu sei que está todo mundo de máscara, mas sorri aí com o olho, dá um ok. Uhul! Hoje é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente está no finalzinho aqui dessa série do eu, você e nós. A gente está falando sobre relacionamentos. E que coisa mais maravilhosa e também desafiadora do que relacionamentos? É legal, mas é difícil. Então, eu quero continuar, na verdade, esse tema. E antes de eu entrar no tema em si, eu quero fazer um comentário de algo que aconteceu essa semana. E, ao mesmo tempo que me trouxe muitas risadas, também me trouxe muita reflexão. Todo mundo que está aí, provavelmente ligado nas redes sociais, deve ter ouvido um termo que era o termo cringe. Todo mundo ouviu isso, ouviu uma postagem disso, um vídeo engraçado, ouviu um vídeo cômico, que eu ri, assim, absurdos. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou te contextualizar, não se sinta deixado de fora. Cringe é um termo que algumas pessoas estão usando para falar sobre algo que é tipo vergonha alheia. Nossa, que vergonha isso que a pessoa está usando ou está fazendo. Normalmente é ligado a pessoas de mais idade, sabe? Os mais novinhos, os adolescentes, como vocês, zoando gente da minha faixa etária, o que eu acho um absurdo. Mas, assim... Ou mais, né, Johnny? Ou mais, assim, de 25 para cima e por aí vai. Só que eu achei muito engraçado, porque, assim, realmente, algumas coisas que, para mim, eram tão maravilhosas quando eu era adolescente... Hã? Isso, não, e sim, inúmeras coisas. Assim, eu vi o vídeo que estava dando um exemplo clássico de Sandy Júnior. Gente, eu super ouvia Sandy Júnior. E é muito legal usar esse microfone, que eu me sinto um pouco parte da Sandy. Então Só que assim... Não é! Então, brincadeira. Quem dera, mas não, brincadeira. Não, é melhor eu ser eu mesma mesmo. Só que, assim, o engraçado é que, realmente, eu vi um pouco das diferenças das gerações, e aquilo que é super popular agora, e aquilo que era popular na época, e o quanto isso é diferente. Só que isso me fez refletir um pouco, além de me fazer dar muitas risadas, isso me fez refletir um pouco sobre a beleza do diferente, sobre a beleza de cada um de nós termos uma personalidade e termos nascido uma determinada época, e o quanto isso tem a ver com a nossa história, e o quanto isso tem a ver com quem nós somos. E existe beleza nisso, existe algo particular nisso. Como é lindo a autenticidade, como é lindo ser individual, mas, ao mesmo tempo, fazer parte de algo muito grandioso, que tem a ver com a sua geração, com o tempo em que você vive. Eu preciso muito que vocês, adolescentes, me atualizem dessas gírias, porque eu tive que jogar no Google o que era, eu não fazia ideia do que isso significava, eu só via essa palavra brotando de um lado para o outro, e falei, gente, o que é isso? Mas, então, por favor, me ajudem. Vamos ser assim, vamos focar na nossa unidade, e não na nossa uniformidade. Nós não somos feitos para parecer uns com os outros iguaizinhos, sabe? Mas o nosso coração precisa estar unido. Ainda que a gente seja de idades diferentes, ainda que você encontre pessoas aqui nesse ambiente, um outro adolescente que seja muito diferente de você, você pode ter unidade com essa pessoa, você pode ser amigo dessa pessoa, mas você não precisa ser igual a ela. Existe beleza no diferente, tá bom? E aí, estou introduzindo um pouco do que eu quero falar hoje, que eu vou falar sobre amizades. Eu vou continuar um pouco o tema que o Guga trabalhou na semana passada. E ele estava falando de um aspecto super importante da amizade, que tem a ver com essa dependência emocional, com como que é esse relacionamento com os nossos amigos. Quem estava aqui na semana passada? E viu aquele exemplo maravilhoso da tampinha e da garrafinha. Gente, eu acho que eu já usei esse termo de que eu me senti uma tampinha umas 5 vezes essa semana. Me deu vocabulário para o sentimento que eu tinha durante muito tempo. Então, para a gente falar um pouquinho sobre amizade, hoje eu vou falar sobre um outro aspecto da amizade, tá bom? Coisas que eu e você enfrentamos, e faz parte da vida, coisas boas e coisas ruins, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre solidão,
sobre o fato da gente muitas vezes se sentir sozinho, como é que a gente lida com isso, como que eu posso superar isso, e, ao mesmo tempo, como fazer amigos, como que eu posso me tornar um bom amigo, como é que eu posso me tornar uma pessoa mais relacional, ainda que eu tenha um pouco de dificuldade nisso. Beleza? Para isso, eu quero que você abra comigo, então, uma passagem que está em Eclesiastes 4, 7. Eclesiastes 4, 7. A gente vai ler até o versículo 12. Eu estou lendo na Almeida do século 21, mas lê aí na versão que é legal para você, tá bom? Eclesiastes 4, 7 diz assim: Outra vez olhei e vi um absurdo debaixo do céu. É o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas, pobre do que se tiver só cair, pois não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um só poderá se aquecer? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de três dobras não se rompe com tanta facilidade. Essa é uma passagem muito usada para casamento, né? Todo mundo fala cordão de 3 dobras, casamento. Mas até quando a gente percebe no contexto da passagem, ele não está falando exclusivamente de casamento. Ele está falando sobre relacionamentos. Uma pessoa que se sente autossuficiente, a vida dela é voltada para ela mesma, para o seu ego, para vencer as suas batalhas. Esse cara quer muito, muito, muito ganhar o seu próprio dinheiro e ele não sente falta de outras pessoas. Ele acha que ele não precisa delas. E aí, a palavra de Deus começa a argumentar contra esse tipo de pensamento, contra essa mente orgulhosa e egocêntrica. É melhor serem dois do que um. É melhor você ter relacionamentos. Você está cercado de pessoas que podem te ajudar, tanto em momentos difíceis quanto em alegrias. Porque ele começa a se questionar assim, nossa, essa pessoa nem se questiona por que eu estou fazendo isso, por que eu não desfruto desse trabalho que eu estou fazendo. E isso tinha muito a ver com a mentalidade que esse homem estava cultivando, que era uma mentalidade errada. E aí, a palavra de Deus deixa várias vantagens de você ter uma companhia. Ela fala que, se você tem uma companhia, tem uma pessoa para lutar com você, tem uma pessoa para te defender, tem uma pessoa para te aquecer no frio. E vou falar outras vantagens de relacionamento, mas aqui a gente percebe uma grande importância, um princípio bíblico muito real e super importante, que eu e você não fomos criados para viver sozinhos. Deus nos fez de tal maneira que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Deus e nós precisamos de outras pessoas. Deus nos criou como seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. E existe beleza no relacionamento, desde que ele seja feito de uma maneira que é saudável para nós. Tá bom? Então, existem muitas coisas que impedem os relacionamentos. Uma que está falando aqui na passagem é o próprio orgulho, ou egocentrismo, a vontade de fazer as coisas só para si, olhar só para si. Mas existem tantas outras coisas. Às vezes, o que nos impede de ter um relacionamento pode ser a insegurança, o medo. Você não está seguro sobre você mesmo, ou você não está seguro sobre a outra pessoa, e aí isso afasta vocês. Você fala, eu não sei se eu quero me relacionar. Como será que essa pessoa está me vendo? Ai, meu Deus, quem nunca teve esse pensamento antes? De você querer que as outras pessoas gostem de você e bate aquela insegurança, será que as pessoas vão gostar de mim? Não sei. E também tem tantas outras coisas. O sentimento de inferioridade, o orgulho, tantas coisas que podem nos afastar uns dos outros. E hoje eu quero falar especificamente sobre solidão. Acredite se quiser, a maior parte das pessoas solitárias
querem se relacionar. Afinal de contas, elas estão sentindo ali aquele vazio dentro delas, elas querem se relacionar. Mas a própria solidão pode ser um empecilho, pode ser uma barreira para que você se relacione com outras pessoas. E aí eu quero contar para vocês um pouco da minha história com a solidão, porque eu tenho uma história super pessoal com esse tema. Eu queria dar um exemplo bíblico, eu queria falar de personagens que lidaram com a solidão, mas Deus não deixou. Ele falou que era para eu contar sobre a minha história. Então, vamos lá. Como vários de vocês sabem, talvez alguns já conheçam a minha história, outros não. Mas eu cresci praticamente aqui em São Paulo, nessa igreja, inclusive. Então, aqui eu tinha muitos amigos, aqui eu me sentia em casa, eu era muito, muito feliz morando em São Paulo. Já tinha conquistado várias coisas. Eu já tinha me formado na faculdade, tinha trabalhado, estava namorando e estava feliz da vida. Aí, o Senhor possibilitou que um dos meus maiores sonhos se realizasse. Eu queria muito ser missionária. E eu queria muito ter uma experiência fora do país, mas fazendo a obra de Deus. E o Senhor possibilitou tudo isso. Então, eu e o Tiago, a gente se casou. E nós nos mudamos para os Estados Unidos. E eu não podia estar mais feliz. Ao mesmo tempo que eu estava sentindo um pouco de saudade da minha família, eu sabia que as coisas iam ser diferentes, mas eu estava muito empolgada. Até que eu cheguei lá. E comecei a ver as coisas de como viver nos Estados Unidos, alugar apartamento, resolver minha vida. Só que, gente, eu não conhecia ninguém em Kansas, praticamente. Assim, eu conhecia um casal que era bem mais velho, eles eram praticamente meus pastores. Era isso. Eu não conhecia ninguém. E aí bateu aquela insegurança no meu coração. Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir fazer amigos nesse lugar? Eu queria muito fazer amigos. Porque, para quem não me conhece, algumas pessoas acham que eu sou tímida, mas, na verdade, eu falo mais que a boca. Eu gosto muito de me comunicar, eu realmente sou falante, e eu preciso de relacionamentos, e eu sempre soube disso. E aí eu falei, não, eu quero muito ter amigos, me relacionar, vai ser incrível. A princípio, eu estava insegura, mas eu estava cheia de expectativa. Quando eu comecei a me relacionar com as pessoas, tentar me relacionar com as pessoas, eu senti uma barreira. Era como se eu não conseguisse me relacionar com elas. Eu estava cercada de pessoas, eu estava até casada, eu tinha uma pessoa do meu lado o tempo todo, mas eu me sentia muito só. Eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. E eu não sabia por que eu estava sentindo isso. Eu sabia que essas emoções elas começaram a tomar conta do meu coração de tal forma que eu não conseguia me alegrar com as coisas mais simples que aconteciam na minha vida. E olha que Deus estava nos abençoando muito. Teoricamente, eu não tinha nenhum motivo para reclamar. Deus estava super assim, estendendo a mão dele, facilitando todas as coisas difíceis na minha vida, mas eu não conseguia entender o porquê eu me sentia tão sozinha. E aí eu comecei a meditar um pouco com Deus sobre isso. E a ponto de eu queria lidar com essa emoção, mas eu não me deixava sentir isso direito. Eu falava, não, tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida, eu não vou abrir espaço para esse sentimento. E quanto mais eu ignorava esse sentimento, parecia que ele crescia ainda mais dentro de mim. E eu não sabia explicar, eu não sabia lidar com isso. Eu sei que chegou a tal ponto que eu comecei a apresentar vários sintomas de depressão. Ainda que eu não tivesse sido diagnosticada por um psicólogo, pelo que quando eu conto a minha história para as pessoas, vários psicólogos falaram, você estava depressiva. Porque eu não saía de casa. Por mim, eu ficava o dia inteiro na cama, eu não tinha força para levantar e comer. Eu não tinha força para tomar banho. Eu estava muito, muito, muito mal. A ponto de que eu não conseguia explicar para as outras pessoas o que eu estava sentindo e o porquê eu estava sentindo o que eu estava sentindo. E eu lembro que o Tiago me ajudou muito nessa fase, glória a Deus por ele, porque ele intercedia muito por mim. E ele me incentivava muito, me ajudava muito, mas, ao mesmo tempo, sei lá, não parecia suficiente. Porque não é necessariamente uma pessoa que vai trazer a resposta para a sua solidão. E isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Se você acha que a maneira de você parar de se sentir sozinho é você ter um amigo, eu sinto lhe informar isso. Não é um amigo que cura a sua solidão. Não é.
E aí eu comecei a lidar com isso. Quando eu ia me relacionar com as pessoas, tentava ser o mais legal possível, né? Porque eu queria que elas gostassem de mim. Só que era uma cultura diferente. E eu não sabia como eles se relacionavam. Chegou um determinado momento, vou contar uma historinha rapidinha, de uma vez que eu fui numa festa de aniversário e foi super legal. Eu fiz uma amiga lá que eu falei assim, gente, eu acho que nós vamos ser amigas para sempre. Porque rolou uma identificação. Gente, ela gostava das mesmas coisas que eu gostava. Nós parecíamos praticamente a mesma pessoa. E ela era muito engraçada, muito para frente, muito maravilhosa. E eu falei, finalmente, Jesus, eu achei a amiga que eu estava tanto precisando, tanto procurando. É isso, estou feliz. Assim, agora vai. Isso, tipo, uns 3 meses depois que eu estava ali me arrumando lá nos Estados Unidos, que era o lugar onde eu estava morando. De repente, no dia seguinte, eu encontrei essa menina no meio da faculdade, porque ela era uma pessoa ali da mesma faculdade que eu. Quando eu a encontrei, eu falei assim, empolgadíssima, oi, Ciclana! Ela olhou para mim, virou de lado e continuou andando. E eu falei, caraca, o que eu fiz? Primeira coisa, caraca, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa com ela, eu devo ter feito algum comentário que ela ficou chateada, o que eu fiz? E eu comecei a me sentir muito rejeitada, muito mal por tudo. Então, assim, aquele sentimento foi intensificando, foi aumentando. E eu falei assim, pronto, eu nunca vou ter amigos, nunca. Aqui, enquanto eu morar nesse país, eu nunca vou ter amigos. E, gente, morar nos Estados Unidos é o sonho de muita gente. Então, eu me sentia até mal de estar reclamando de estar morando lá. Eu não sabia nem desabafar, expressar o que eu estava sentindo para outras pessoas. Eu só sabia que eu queria muito um amigo. Chegou a tal ponto que eu estava tão triste, tão chateada, que eu fui para a sala de oração, que era uma das nossas obrigações como alunos, e a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Eu só chorava. As pessoas perguntavam, o que está acontecendo? Eu não conseguia falar. Eu só chorava. Até que, no meio de tudo isso, eu comecei a esboçar algumas poucas palavras para Jesus. E falei, Jesus, eu não aguento mais me sentir sozinha. Jesus, eu sinto falta da minha família. Jesus, eu sinto falta da minha igreja. Jesus, eu sinto falta do que era normal para mim. Em casa, eu me senti acolhida. Agora eu me sinto uma estranha. Parece que ninguém vai se conectar comigo. Eu nunca vou ter amigos. Jesus, eu cansei. Jesus era para eu estar feliz, mas eu não estou. E aí, isso está me consumindo e parece que eu vou morrer por dentro. O que eu faço? E aí, Jesus não me respondeu imediatamente. Eu comecei a chorar, continuei chorando. E aquela música de fundo... Até que, de repente, no meu espírito, assim, no meu coração, não foi uma voz audível de Deus, é como parece a consciência, sabe? Aquela voz falou assim, você está focando naquilo que é errado. Você quer que uma pessoa te faça feliz e pessoas não vão te fazer feliz. Você precisa buscar em mim a felicidade. Eu sou o suficiente para você, Milena. E aí eu falava assim, Senhor, mas me desculpa se eu estou sendo ingrata. Eu quero que o Senhor seja o suficiente para mim, mas não está sendo o suficiente. E Ele falou, sabe o que acontece? Você definiu quem você é com base nos seus relacionamentos. Você se sentia feliz porque pessoas diziam que você era especial. Você se sentia parte porque pessoas faziam você se sentir parte. Você definiu quem você é com base em quem te cerca. Nas situações maravilhosas que você estava vivendo. E na hora que você foi tirada dessas situações, é como se você tivesse perdido um pouco da sua identidade. É como se você se sentisse perdida. Mas você não está perdida, porque você não é as pessoas com quem você se relaciona, você não é realizado, você não é isso. Você não é os seus sonhos, você não é as pessoas com quem você se relaciona. Você é quem diz que, e não as pessoas, e não os lugares. E não foi difícil ouvir isso da parte de Jesus, é o meu melhor amigo. E que, outra coisa, diante do Senhor, eu falei, Deus, mas eu preciso, de verdade, eu me comprometo com você, que você vai ser o suficiente. E aí Ele falou assim, Milena, eu serei o seu melhor amigo. E eu vou colocar as melhores pessoas para andar do seu lado.
Só que eu preciso te ensinar uma lição. Então, aceite o processo. E aí, nesse novo normal. Isso parece forma, e agora ela mudou e você não sabe o que fazer com essa solidão. Mas eu quero te dizer, adolescente, que você não é os seus relacionamentos. Que a felicidade que você precisa, você vai encontrar no Senhor. E Deus tem, sim, amigos incríveis para a sua vida. Mas você precisa ser satisfeito em Deus, primeiro. E depois Deus vai colocar essas pessoas... Você praticamente... Tipo, era aquela amizade de... Oi, tudo bem? Encontra numa festinha. Às vezes sai para tomar café com a galera, porque todo mundo da sua sala vai. Mas, assim, não tinha aquela conexão de coração do tipo... Meu, você é a minha pessoa. Isso por 1 ano e meio. E foi tenso, realmente, como fazer amigos, passos práticos. E como ser um bom amigo. Vocês vão ver que tem essa relação, assim. Dessas duas coisas, elas andam juntas. Primeira coisa, sabe que quem nos define é o Senhor. Não é a nossa família, não são os nossos amigos, ou a escola que a gente vê. Cara, sou amigo do Sossô. A gente gosta de várias coisas em comum, rola uma super parceria. E a nossa tendência idiota era Fanta laranja. Eu falava para as pessoas, meu refrigerante favorito é tanto um amigo. Gente, eu tomo Fanta laranja, é gostoso, tá tudo certo. Mas não é aqui, ó, olha como eu sou velha, bem cringe mesmo. Eu assistia Kenan e Kel. E aí, pois é, Kenan e Kel, dupla, e um deles, um dos meninos, ele falava que a bebida dele favorita era o refrigerante de laranja. Então, quase todo mundo que eu conhecia falava que refrigerante favorito era qual? De laranja. Mas era pura influência da série, e todo mundo queria ser... A refrigerante, ela não pode estar atrelada aos seus amigos, a quem eles são. Existe uma coisa... Lembra que eu falei no início, quanto é bonito a gente ser a gente mesmo, a gente ser diferente, ser autêntico? É bonito isso. Sabe por quê? O legal é genuinamente você encontrar uma pessoa que até pode gostar das mesmas coisas que você, mas é bonito e diferente também. Eu tenho umas conversas com algumas pessoas bem diferentes de mim. Eu, por exemplo... Até vou citar o vídeo. Uma pessoa lá falou nas redes sociais que gostava de K-pop. Gente, eu nunca ouvi uma música de K-pop na minha vida. Eu nunca ouvi. E não significa que eu não vá gostar. Mas eu não vou fingir que eu gosto disso, sendo que eu não gosto. Eu sei quem eu sou. E a tendência dos relacionamentos é a gente ser influenciado por esses relacionamentos. Às vezes vai ser uma influência até boa. Mas, em outros momentos, pode ser uma influência muito negativa. Eu também tive momentos em que amigas minhas falavam para mim, quando adolescente, que eu precisava ficar. Eu precisava ficar, eu precisava dar o meu primeiro beijo. E eu coloquei isso na cabeça. Que, meu Deus, eu precisava ficar, eu precisava dar o primeiro beijo, como se isso me definisse. Eu sou menos legal se eu não ficar com um menino. E isso não é verdade. Alguém estava tentando impor isso sobre a minha identidade, mas isso não era o que eu queria, não era quem eu sou. Então, a gente precisa entender quem a gente é, à luz da palavra de Deus, à luz de Jesus. Quem Jesus diz que você é. E seja autêntico com os seus gostos, com aquilo que você gosta e não gosta. E não significa que você não se abra. Se alguém aqui gostar de K-pop, quiser me mandar uma música depois, que é boa, pode me mandar. Mas eu nunca ouvi. E assim, eu não vou tomar a iniciativa de ouvir K-pop, sabe? Só que se alguém quiser me mandar, falar assim, Milena, eu quero te convencer que K-pop é legal. Aí você me manda. Mas... sabe? Então, assim... Eu sou autêntica comigo mesma, eu sei quem eu sou. E eu não vou fingir ser outra coisa. Da mesma forma, você precisa fazer isso. Não finja ser algo que você não é. Porque as pessoas querem te conhecer por você. Como é que elas vão te amar de verdade, se elas não sabem quem você é? Sempre vai ficar aquela dúvida na sua cabeça. Será que as pessoas gostam de mim por quem eu sou? Ou pelo que as pessoas acham que eu sou? Pelo que eu mostro para os outros? Não, deixa as pessoas te conhecerem real. Depois, segunda coisa que eu quero falar com vocês, seja um amigo que você gostaria de ter. Segundo passo prático, para você fazer bons amigos. Saiba quem você é. E
seja o tipo de amigo que você gostaria de ter. Tem um exemplo bíblico muito legal de uma amizade incrível, que era a amizade de Davi e Jonatas. Todo mundo usa esse exemplo para falar sobre amizade, porque realmente foi uma amizade extraordinária. Jonatas, ele era o herdeiro do trono de Israel. Só que quem Deus tinha escolhido era Davi, porque Jonatas era o filho do rei, mas Deus tinha escolhido Davi. E Jonatas, a Bíblia fala que o coração dele se apegou ao coração de Davi, ou seja, o coração deles ligou. E aí, quando ele entendeu o chamado, Jonatas entendeu o chamado de Davi, ele falou, cara, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para você cumprir o seu chamado. Eu vou te dar a capa, eu vou te dar a espada, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E com isso, ele estava dizendo, amigo, eu vou te cobrir. Amigo, eu vou te cobrir. Nos seus momentos difíceis, eu vou te acolher. Isso que era um pouco da capa. Quando ele deu a armadura, ele falou, amigo, eu vou te defender. Eu vou lutar por você, eu vou te defender. Quando ele deu a espada, ele falou, de vez em quando, eu vou precisar te dar ferramentas para lutar. Eu vou precisar te incentivar a tomar iniciativa, a ir para frente quando você estiver desanimado. Mas o cinto, quando Jonatas também deu o cinto, ele estava falando, eu também vou te corrigir. E, gente, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam em amizades. A amizade não é você aplaudir só tudo que a pessoa faz. A amizade não é só você falar, ai, você é tão legal, você é tão bonita, ai, como é que eu gosto disso, você é talentosa, você é isso, você é aquilo. A amizade não é só isso. A amizade verdadeira e genuína é você conseguir olhar para a cara de uma pessoa e falar assim, o que você está fazendo está errado. E se você não parar de fazer o que você está fazendo, a consequência é essa e essa e essa. Isso é uma amizade de verdade, é uma pessoa que te ama tanto que não vai te deixar errar. E, gente, seja essa pessoa para a vida das pessoas que te cercam. Porque muita gente reclama, eu não tenho amigo, eu não tenho amigo, eu não tenho amigo. Mas você está sendo um bom amigo para os outros. Você é esse que defende, que incentiva, que vai adiante. Você é essa pessoa. Então, antes de reclamar dos outros não serem para você, seja você essa pessoa para as pessoas que te cercam. Terceira coisa é descubra o que vocês têm em comum. Como eu estava falando sobre refrigerante de laranja. Gente, tem tantas coisas que são comuns. Por exemplo, quem aqui gosta de McDonald's? Levanta a mão. Olha só, a grande maioria gosta de McDonald's. Então, gente, você já tem um tópico de assunto com várias pessoas. Você pode chegar nessa pessoa, pode chegar na Fernanda e falar, Fernanda, qual é o seu lanche favorito do McDonald's? No fim do culto, sabe? Qual é o seu lanche favorito? Ah, eu gosto de cheddar. Nem sei se é o que você gosta. Mas aí, Big Mac. Aí falou assim, você come com picles? Eu como só sem picles. Então, assim, é um assunto bobo que eu estou falando, mas é um assunto super relevante. Você precisa achar o que você tem em comum com as pessoas. E, para isso, você precisa ouvi-la. Ouçam as pessoas que estão do seu lado. Porque a gente tem, muitas vezes, a tendência de querer ser conhecido pelas pessoas. A gente só fala. Mas a gente, às vezes, não presta atenção no que o outro está dizendo. E é muito chato se relacionar com alguém que só pensa em si mesmo. É um saco. Então, assim, ouça o que as pessoas estão te falando e seja intencional em ouvir. O que eu quero dizer com isso? Se alguém me conta, por exemplo, tenho uma amiga que vai fazer vestibular, por exemplo, e ela pode, às vezes, estar passando por uma situação... Ela está estressada, ela me conta, nossa, eu quase não consigo dormir porque eu estou muito tensa, estou preocupada com o vestibular que eu vou prestar. E eu ouvi isso, captei essa mensagem. Eu posso, muitas vezes, fazer perguntas intencionais para ela, porque ela precisa conversar. Qual curso você está tentando prestar? O que te deixa tão nervosa? O que você é boa na hora da prova? E até mesmo fazer ações práticas que fazem com que as outras pessoas se sintam amadas. Por exemplo, a minha amiga está estressada para fazer o vestibular. Um dia eu vou lá, compro uma barrinha de chocolate para ela, coloco um cartão e falo assim, para você comer na hora da prova, Deus é contigo. Cara, é muito legal esse tipo de coisa. Demonstre amor de formas diferentes. Manda uma oração para a pessoa. Que o Senhor te dê calma, que o Senhor sopre as respostas no seu ouvido, em nome de Jesus. Sabe? Seja intencional em amar as pessoas, mas para isso você precisa ouvi-las, o que elas estão passando. E assim rola uma identificação.
Ministério de Louvor, se vocês quiserem, pode subir. E, por fim, o quinto passo, a gente falou um pouquinho sobre... Eu vou juntar, na verdade, o 4 e o 5, porque eu falei até o 3. Vou juntar o 4 e o 5. Uma das coisas que eu quero dizer bem claro para você é: seja corajoso em dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente, na nossa solidão, na nossa insegurança, na nossa timidez, a gente não dá o primeiro passo. E isso pode ser um grande problema. Vou contar uma outra história. Eu tenho uma das minhas melhores amigas da vida, que foi, inclusive, a minha madrinha de casamento. O nome dela é Natália. E a gente tem um relacionamento muito legal. Mas o jeito que a gente se relacionou foi muito natural. Ela fez o mesmo curso que eu, na época da faculdade. E eu estava super insegura, porque eu não conhecia ninguém, ela também. E nós duas orando: Jesus, eu quero muito uma amiga. Ela também é cristã. Eu quero muito uma amiga. Jesus, por favor, coloca alguém na minha vida, por gentileza, eu preciso de alguém. E aí, ela me viu sair, ela lembra dessa história mais do que eu, tá? Aí eu usei até as palavras dela. Ela me viu saindo do elevador e eu estava usando uma tiarinha, brinco de pérola, e sentei isolada no meu canto. Ela foi com a minha cara. Ela falou: nossa, essa menina parece legal, gostei dela. E aí ela tomou o primeiro passo. Ela foi até mim e falou assim: tem alguém sentada do seu lado? Eu falei: não. Posso sentar? Eu falei: pode. Qual o seu nome? Ah, Milena, meu nome é Natália. E a gente começou a conversar sobre como a gente foi parar ali, por que a gente decidiu fazer letras, etc. Até que nesse mesmo dia, num determinado momento, ela falou para mim assim: ai, que legal, vamos fazer um tour ali pela faculdade. E a gente fez isso, ela sentou e no colo dela tinha um livro da Joyce Meyer. Eu não sabia que ela era crente ainda, né? Aí eu falei: mas, gente, Joyce Meyer é uma autora muito de gente crente. Muito, muito, muito. Ainda que o título fosse assim, como... Não lembro o nome do livro ao certo, mas é assim: como o biscoito, compra o sapato. É um livro assim. Aí eu falei assim: Nath, ela: oi, você é cristã? Aí eu falei: eu sou. Como é que você sabia? Aí eu falei: porque, poxa, não é todo mundo que lê Joyce Meyer, sabe? Aí ela falou: você também é? Aí eu sou. E, gente, ela foi uma amiga que esteve comigo em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida e nos momentos mais alegres também. Mas começou de um jeito muito natural, porque ela foi muito corajosa em dar o primeiro passo. Eu podia ter dito para ela, na hora que ela falou comigo: tem alguém sentada do seu lado? Não. Eu falei: desculpa. Eu podia ter falado sim. Eu podia não querer me relacionar com ela. Mas ela foi corajosa, ela deu o primeiro passo. Ela deixou as inseguranças de lado, o fato dela ter falado: o que será que essa menina vai pensar de mim? O que será que vai ser? O que será que esse relacionamento vai dar certo? Ela jogou todas essas inseguranças dela de lado e falou: eu vou tentar. Porque, gente, às vezes as melhores coisas que acontecem na sua vida, você precisa tentar. Você precisa ser corajoso. E na palavra de Deus fala que o Senhor, Ele não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Às vezes, você ainda não fez amigos porque você não deu esse primeiro passo. Porque você não quer sair da sua zona de conforto. Então, seja ousado. E se alguém der um passo em direção a você, acolha esse passo. Ainda que tivesse uma pessoa sentada do meu lado, eu podia ter falado assim: peraí, eu vou aqui para o meio para a gente poder conversar, sabe? Eu quero te conhecer. Então, se alguém fizer um movimento em direção a você, se alguém vier conversar com você, por favor, acolha esse passo. E agora eu quero chamar uma voluntária maravilhosa, Bia, que eu quero explicar um conceito, o último conceito. Que boas amizades, a gente não precisa ter muitas, elas precisam ser de qualidade. E elas precisam estar ligadas no Senhor. A Bia, muito maravilhosamente, decidiu ser a minha voluntária. E eu quero explicar o conceito do cordão de 3 dobras. De um jeito bem inusitado, tá? É o seguinte, levanta aqui pra mim, Bia, por favor. Pensa o seguinte: o cabelo maravilhoso da Bia, como se fossem 2 cordas. Obrigada, Bia, por aceitar fazer isso. Tá bom, pode ficar. São 2 cordas. Essa sou eu, esse é o meu amigo.
Aí a gente está se relacionando e ficando junto. Ai, nossa, que legal, essa pessoa tem isso em comum comigo. Nossa, que maravilhoso. E aí vocês estão se relacionando, se conhecendo. E aí vocês estão cada vez mais juntos, mais juntos. Poxa, que incrível. Nossa, que amizade linda. Todo mundo admira a amizade de vocês. Nossa, que maravilhosa. Até parece um penteado super bem produzido, né? Só que não, no caso. Só que assim, tá bom. Essa é a amizade de vocês. Às vezes vai vir algumas dificuldades na sua vida, no seu relacionamento com esse seu amigo. Você vai descobrir que ele tem alguns defeitos, vocês vão brigar, vocês têm estresses, como qualquer outro relacionamento. Nossa, que bichinho chato. E aí, o que acontece quando as dificuldades vêm? Começa as dificuldades. A amizade se desfaz. Porque ela não está tão solidificada em algo que una vocês. O que une vocês só estão olhando um para o outro. E aí, quando vocês têm esses atritos, essas dificuldades, vocês se dispersam. Não dá para se relacionar com essa pessoa. Ele fez isso comigo, ela fez aquilo comigo. E aí, o que a palavra de Deus em Eclesiastes fala sobre o cordão de 3 dobras? Essa sou eu. Esse é o meu amigo do meio e esse é Jesus, Deus. E aí, eu me aproximo de Jesus, meu amigo se aproxima de mim. Ele se aproxima de Jesus. E aí, vai nessa linha. A gente agora está se aproximando uns dos outros. E poxa, que incrível. Nossa, a gente está descobrindo sobre Jesus juntos. A gente ora um pelo outro, mas a gente passa por dificuldade junto. Ele me confronta, a gente come um McDonald's legal, um milkshake, toma um café. Nossa, que sensacional. Aqui é o meu relacionamento com meu amigo. E aí, também com Jesus. As dificuldades vão vir também. E você vai descobrir coisas que você não gosta no seu amigo, vocês vão brigar e nem sempre é tão fácil assim. As melhores amizades, até que com Jesus, podem ser amizades desafiadoras. Mas as dificuldades vão vir. E sabe o que acontece, gente? Não se desfaz com tanta facilidade. É isso que a palavra de Deus diz. O cabelo da Bia é super liso e provavelmente se eu ficar sacudindo muito vai se desfazer. Só que assim, a verdade, tá solto, mas tá preso por um cordão que não é só eu e o meu amigo, é Jesus. Isso que a Bíblia quer dizer com um cordão de 3 dobras. Obrigada, Bia. Entende? Se aproximem de Jesus juntos. Se você está sentindo sozinho, tendo uma solidão, eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você está se sentindo sozinho, eu quero que você analise o seu coração. E perceba, tente perceber o que dentro de você faz você se sentir tão sozinho. Quais são as mentiras que você está acreditando? Que você não é o suficiente, que as pessoas nunca vão gostar de você. Tente identificar o que é que te afasta das pessoas. São relacionamentos passados que não deram certo e você está com medo de se relacionar de novo? Pessoas te machucaram? Entrega essas coisas para o Senhor, essas dores para o Senhor. E peça perdão por acreditar nessas mentiras. Porque você não é essas mentiras que você tem acreditado sobre você. Você é quem Jesus diz que você é. E Ele quer ser o seu melhor amigo. E Ele tem pessoas maravilhosas para te apresentar. Ele quer que você seja corajoso e deixe o seu passado para trás. E se arrisque para algo novo, para uma amizade nova. Deus quer te dar amigos. Você só precisa ser corajoso, se importar com as pessoas. Ter amizades de qualidade, baseadas no Senhor. Então converse com Jesus enquanto essa música toca. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim.
Senhor venha preencher as lacunas do nosso coração. Senhor, nos ajuda a lidar com a solidão, Deus, mas nos ajuda a ser corajosos e pedir pela sua ajuda, Senhor. Deus, que nós venhamos a fazer amizades, Deus, segundo o seu coração. Não amizades que nos aproximem mais do pecado, mas amizades que nos aproximem mais de Ti. Que aquilo que nós temos em comum um com o outro seja nossa paixão e nosso amor por Jesus. E não apenas interesses em comum ou até mesmo pecados em comum. Senhor, eu peço para que o Senhor, aqui nesse ambiente, venha brotar amizades maravilhosas, pessoas com quem esses adolescentes possam contar para toda a vida. Que eles sejam corajosos em olhar para aquela pessoa que talvez eles nunca conversaram e tomar um passo corajoso de dizer: e aí, tudo bem? Senhor, que o Senhor facilite as conversas, Senhor. Deus, que o Senhor venha trazer amizades saudáveis, em nome de Jesus.